desses temas eram importantes para eles. E a gente começou a perceber que o nosso envolvimento enquanto articuladores de pontas distintas era muito importante. Então, fazer esse meio de campo entre, por exemplo, o Partido Pirata e um grupo que está tentando pensar alguma coisa mais efetiva enquanto política. Ou então, o Mate Hackers, que tem o domínio tecnológico, num grupo que está tentando entrar com a questão do software livre, ou ACL, coisas desse tipo. Então, como fazer essa passagem entre vários grupos? E isso virou nossa principal característica, eu acho, hoje. Assim. A gente tem uma circulação muito grande de indivíduos nos grupos, e isso nacionalmente. E aí, o nosso objetivo começou a ser esse, como fazer essa ponte e tentar trazer, empoderar os grupos em algum sentido. E com isso a gente começou a pensar em projetos, né? Como fazer projetos mais efetivos e a longo prazo. E aí o ano passado, não, retrasado, 2013, a gente formatou um projeto que é chamado, ele não tinha esse nome na época, mas hoje é chamado de Observatório.cc, que a gente submeteu num edital do Estado da Secretaria de Cultura e foi premiado. E com isso a gente foi, daí o ano passado, para 5 cidades do interior do Rio Grande do Sul, entender um pouquinho das organizações e sobrevivência de coletivos, que têm ligação sociocultural, em algum sentido. Claro que a gente foi hackear o edital, né? Porque a ideia, o edital é de cultura, então a gente tem um caráter cultural, mas as ações enquanto oficinas e tudo, isso não é o segredo, estou falando claramente, porque podem ler o edital, a gente oferecia realmente oficinas com esse cunho mais tecnológico e trazendo software livre e outras coisas. Nós tínhamos um CNPJ parceiro. Porque daí também, de novo, a questão do trabalho em rede. Dentro da cultura, principalmente dentro da cultura, isso é mais fácil de ter, a questão das parcerias. Mas isso sempre é um problema. Tipo, a gente teve, para esse edital, esse parceiro, mas não quer dizer que para os próximos a gente tenha. E como que faz isso? Então, de novo, eu acho que esse pensamento da formalização é constante. Né? A gente está sempre voltando nele. E aí a gente agora, aproveitando esse gancho, a gente já está num outro ponto, que é trabalhando com advogados, trabalhando com a questão jurídica, de como a gente fazer um movimento, então, de propor formações jurídicas num outro perfil. Que a gente consiga levar isso para uma instância de governo e falar, olha, de repente, se vocês abrirem uma brecha de ter outro tipo de formação, outro tipo de perfil jurídico, vários coletivos se encaixariam. Porque o grande dilema é esse, enquanto coletivo, você não ter acesso, porque você não quer se enquadrar no perfil jurídico que está aí sendo oferecido. Então, a gente tem que voltar e tentar pensar mesmo em outras possibilidades. E aí, nesse projeto do Observatório, a gente fez, na realidade, 6 cidades, porque daí depois, no final, a gente incluiu Porto Alegre também. Nós pesquisamos 25 coletivos ao todo no estado, com entrevistas e era um dos segmentos mais variados. E, claro, daí a gente trouxe toda essa parte do ativismo para dentro do projeto. Então, foram oficinas, a gente passava normalmente uma semana em cada cidade, e a gente fazia oficinas e depois finalizava o projeto com um Dia da Cultura Livre, movimentado e articulado pelos próprios participantes. E aí, dentro dessas oficinas, foi muito louco, porque a gente se debateu com várias questões, né? Daí a gente percebe o quanto a gente vive numa bolha, porque quando a gente vai falar de privacidade, para pessoas que, de repente, olham para você e falam, mas eu adoro que o Google saiba tudo da minha vida, porque ele facilita muito a minha vida. Ou vou falar de privacidade com adolescentes e crianças da periferia, onde os critérios dela do que é privacidade é bem complexo, porque ela parte do princípio que ela não tem nem um quarto só para ela. Então, ela não tem uma vida privada. Então, várias das preocupações que a gente tinha como seguro, né, e definido os nossos conceitos, foram
questionados, e isso foi muito interessante enquanto resultado. E outro foi também entender o cenário cultural do Estado e entender também que vários desses grupos culturais são os grupos ativistas nas suas cidades. São os grupos sociais também, são os grupos que estão ligados a outros movimentos e que, em algum sentido, também faz essa articulação de várias pontas. Então, esse projeto foi muito interessante. Então, ele foi composto pela pesquisa, pelas oficinas e também pelo resultado de ter tudo isso numa plataforma e estar disponibilizado de forma gratuita todo esse conteúdo. E é observatório.cc. E isso foi feito aqui, no âmbito da cidade, do Estado. As outras casas da cultura digital viram nisso uma oportunidade de também entender um pouco o que é a cultura no Rio Grande do Sul e os movimentos, mas viram também uma oportunidade de pegar essa metodologia e remixar ela para os seus estados e tentar fazer segmento desse projeto, da continuidade desse projeto. Cada um no seu perfil, porque daí, por exemplo, Belém, a Casa da Cultura Digital de Belém, ela tem um barco hacker, que é muito legal. Então, ele faz todo um trabalho com as comunidades ribeirinhas e coisas desse tipo, que é uma questão de... É muito. E aí, olha, a gente... Sim, é muito. E aí eles passaram pelo mesmo problema que nós, que no momento, a dona do barco falou, gente, eu vou ter que vender o barco, porque não vai dar. E como vamos fazer? O barco hacker vai ficar sem barco. E aí eles foram para a mesma ideia da gente. Vamos trabalhar a questão da rede, pessoas que têm um barco. Então, hoje, o barco hacker é muito mais uma ideia que, quando sai para suas viagens, ele busca o barco realmente, faz todo o processo de conseguir fazer a sustentabilidade daquela saída, que tem um custo e tudo mais. Mas isso é uma ideia que, assim, eu acho muito interessante e adoraria de participar, se vocês levarem para frente. Então, o nosso projeto, a ida para o interior, foi feito de Kombi, né? Então, a gente foi para São Borja de Kombi. A proximidade da casa digital com o que a gente faz, né? Só uma intervenção rápida. Veja a proximidade. Os problemas que eles têm, a gente tem também. Todo mundo tem. Mas como a gente está numa área muito próxima, os problemas são quase os mesmos. Então, a solução deles pode ser também a nossa pode ser a deles. Por isso essa parceria, que eu sempre fiz questão, até só para comentar, uma das primeiras reuniões do Partido Pirata no Rio Grande do Sul foi na Casa Digital. Até foi antes da Janaína entrar. Tempo do Russo, do Russo e do Vini. Então, a importância que a Casa Digital foi também para o Partido Pirata aqui no Rio Grande do Sul, porque se não fossem eles, as primeiras reuniões de repente não teriam acontecido. Então, e como eu disse, o tema é notoriamente muito próximo ao que a gente precisa também, né? Eu acho que de novo, eu acho que também tem a proximidade, se a gente está buscando organizações num método diferenciado, a gente não pode esquecer, na busca e na ânsia de tornar isso uma realidade, por exemplo, né, que a gente estava discutindo antes, da questão de ser um partido, e aí, para ele ter uma atuação enquanto partido, ele tem que se formatar dentro de uma coisa pré-estabelecida que a nação, né, enquanto Estado, proporciona, que a gente começa a apagar o que é mais relevante enquanto diferencial e de proposta, que são os indivíduos que estão por trás daquilo ali. E ter essa diversidade de opinião. Então, como a gente faz uma organização hoje que todos tenham voz e que todos possam opinar, mas também que seja plural para quem está vendo de fora. Que eu venha aqui e fale, ok, esse é um espaço que, mesmo eu não concordando 100% com você, eu ainda posso estar aqui dentro.
né, que eu acho que é o mais difícil hoje em dia de ter locais e grupos nesse sentido. Então, o que eu mais vejo enquanto circulando por grupos que realmente a gente começa a pecar na ânsia dessa busca por se enquadrar em alguma coisa, ou a gente quer ser uma associação, começa a trazer regras que você começa a cortar todas as coisas que mais eram interessantes enquanto grupo. Então, hoje, nós, como caso, a gente prefere muito mais ficar estagnado nesse perfil de que, ok, quero fazer alguma coisa, eu vou buscar dentro do que eu posso, do que realmente, eu vou passar por cima disso aqui para poder fazer aquilo, o outro projeto, coisas assim. Porque acho que também a questão, isso é possível porque a gente tem outras coisas que nos sustentam, claramente. Agora, se eu colocar no meu princípio, eu quero ser sustentada pela Casa da Cultura Digital, aí eu vou ter que tomar outras ações, né? Então, é muito do que a gente, enquanto grupo, está tentando se entender. E aí, esse ano, por exemplo, agora, com a finalização desse projeto, teve uma questão muito nova para nós, que pôs o grupo em xeque, que foi a questão de que a gente trabalhou com um formato de que eu tinha um prazo e eu tinha um conteúdo a ser entregue. E aí, quando você tem isso, a questão da formação do coletivo horizontal começa a... Porque, querendo ou não, várias pessoas assumiram vários papéis, né? E aí um começa a ter que puxar... Quebra a perna. Então... E é uma parceria, porque se eu não fizer bem feito, quem vai ser comprometido é ele. Entendeu? E aí eu quebro totalmente a oportunidade de eu ter ele como parceiro numa próxima coisa. Então, era muito complicado. Trouxe uma responsabilidade enquanto ação que a gente não tinha. Porque quando você faz um evento, você faz... vamos dar oficina em Pelotas, ou, né, na semana acadêmica, falar de copyright ou coisas desse tipo, você vai lá, é uma responsabilidade muito menor. Você tem responsabilidade enquanto conteúdo, mas você não tem da entrega num formato. E ali, quando a gente estava nesse projeto, tinha. E isso, enquanto grupo, foi bem estressante. Então, 2015 foi um processo de um volume gigantesco de pesquisa, um volume gigantesco de todo mundo trazendo todos os seus problemas enquanto grupos e a gente se identificando nos problemas de todos. Então, eram 25 grupos, como você falou agora, com os mesmos problemas, sendo que era da área do teatro, a área do cinema, a área do não sei... Mas a base do problema era o mesmo. E, ao mesmo tempo, você pensando em soluções, porque era uma das propostas também, não soluções, vamos solucionar o mundo, mas soluções... desde de coisas básicas mesmo, ou tentar fazer o mesmo hackeamento que a gente fez dos editais, como passar isso em metodologia para outros grupos fazerem. Soluções. Vocês têm problema na questão tecnológica e de ferramentas, o que o software livre pode fazer por vocês nesse sentido? Então, era uma pesquisa muito grande de tudo, levar para esses grupos. Como a gente pode fazer, usufruir mais das mídias e coisas assim. Acho que isso é melhor não. O que é hackear o edital? Então, a questão do hackeamento, no modo geral, porque hoje é um termo que virou comum. E, então, é de você, por exemplo, você olhar... Eu, como trabalho na cultura, eu entendo muito os editais de cultura. E aí, por exemplo, dentro da Secretaria do Estado, ele era um edital que o segmento que a gente optou era indicadores da cultura. Então, como a gente pegou uma ideia que nós tínhamos de como circular pelo Estado, com as oficinas que nós queríamos, e também entendendo uma problemática que era nossa, de como é a organização, se isso é realmente horizontal, como dizem, como é que é isso efetivamente no dia a dia, e como é que eles se sustentam, já que o problema do dinheiro é de todos, como é que essas organizações fazem suas atuações e como é que elas trabalham em rede,
também falando, eu tenho essa problemática, eu troco ideias com outros grupos, eu consigo circular em outras cidades, o que, que eu faço? Então, era todo um pensamento que a gente não se enquadrava muito bem num modelo tradicional de projeto para a cultura. Mas, como eram indicadores da cultura, o que, que a gente fez no hackeamento? A gente trouxe um outro suporte, que era vamos pesquisar e transformar isso em números. Que não era o objetivo principal dentro do projeto original. Mas a gente fez essa transformação para atender uma necessidade da secretaria. Só que essa necessidade da secretaria também, ela era muito real para nós, enquanto preocupação de que o que, que eu vou passar para ela enquanto privacidade de dados desses grupos, o que a gente acha interessante ser público ou não, e o que o outro que está sendo participando do projeto também acha interessante e quer que vá. A informação dele, enquanto grupo, quer que vá. Porque se a gente hackeia e faz várias coisas, quem trabalha com cultura sabe. Você recebe um dinheiro, às vezes você passa um projeto no ano e ele não sustenta só aquele projeto, ele sustenta várias outras coisas. E é um hackeamento. Que as pessoas nos abriam essa informação, só que isso é uma informação que eu não vou liberar. Né? Então, mas eu acho assim, que daí uma coisa que a gente discutia muito também, vamos tocar nesse assunto ou não vamos? Eu acho muito importante tocar nesse assunto. Porque se eu quero mudar, uma das propostas que a gente tinha, que não fazia parte do projeto, mas enquanto indivíduos a gente queria muito, que é agora a segunda etapa, é ter um pensamento crítico a respeito disso e trazer essas problemáticas para a Secretaria do Estado. Fala, vocês no formato que vocês têm, vocês estão nos obrigando a fazer coisas que não deveríamos. Entendeu? É esse o papel, porque senão eu vou ser mais um projeto que vai cumprir uma etapa e vai morrer. E não é a ideia. Então, a ideia, assim, é começar... E isso que, para mim, é o mais interessante de eu estar dentro da Casa da Cultura Digital. Porque hoje eu consigo fazer isso em todos os projetos que eu trabalho, enquanto produtora. Então, eu estou fazendo o inverso. Foi civil. Uhum. Era uma editora, na realidade. Não vou. Certo. Quem participa desses projetos, quando saem os editais, muitas vezes você concorre com prefeituras, com secretarias de cultura, né? Os movimentos sociais e civis, eles têm que concorrer junto, né, com grandes prefeituras, estados do Brasil. Né? Até eles estão agora, isso acho que foi uma reclamação bem grande, porque eles estão começando a separar, estão fazendo editais hoje específicos para perfis públicos, né? Então, prefeituras que repassam, e aí ela faz o seu próprio edital dentro da cidade, mas quando vem o dinheiro do Estado, foco para editais da prefeitura, para prefeituras participarem, por exemplo, e aí esse repasse acontecer. Porque, realmente, era uma injustiça total, enquanto até de compromisso e estrutura que eu tenho. Mas isso só na cultura? Porque nos direitos humanos continua igual. Então, de repente, é uma coisa da gente até analisar e ver o porquê que isso não pode ser repassado, não pode ser mudado, e outras secretarias também ter essa experiência. Desse último governo, os 10 anos, todos era assim. Participavam sociedade civil, municípios, inclusive com um número de habitantes. Até um número X de habitantes tinha um percentual. É ou não é? Sim. Mas isso é uma coisa também que eu acho que tradicionalmente se dá devido ao perfil dos participantes mesmo. Né? Quando a gente vai falar de direitos humanos, é muito difícil ter empresas privadas com projetos diretos nesse sentido. Mas tem estados, municípios e governos, e que depois a sociedade então, civil organizada nem vê. Entendeu? O Estado aqui não está nem garantindo a ida dos delegados para a Conferência Nacional do ano que vem. Não é a primeira vez que isso acontece. Não. E como é que está a visão de vocês com o marco regulatório das organizações da sociedade civil? Vocês viram nele um avanço? Eu, pessoalmente, com tudo que a gente já debateu aqui nos Piratas, não muito. Mas, dentro dos direitos humanos, existem tantas outras prioridades, que essa é discutida no âmbito da comunicação, do direito à comunicação, e
e democracia da mídia. Entende? Hum. Na área de direitos humanos são tantas as violações dos direitos, para além do Marco Civil, entendeu? Sim. São tantas as demandas. Mas, você falou do marco civil da internet ou o marco regulatório das organizações? Não, estava falando da internet, o marco regulatório das ONGs, das Das organizações, ONGs. a última legislação que saiu do terceiro setor. É que está aguardando ainda para ser. Sim, mas pelo que eu já li a respeito, e eu já participei do terceiro setor, Uhum. houve uma queda de 30% no terceiro setor. Sim. Já. Só nessa última crise aí. Mas é por quê? Porque essa transferência do dinheiro ela é burocrática e ainda baseada numa forma completamente antiga que, de novo, exigia que a gente fizesse 500 mil sambas ali para o dinheiro circular e poder realmente pagar quem deveria pagar. Claro, claro, e não chega na ponta que precisa. Esse é o... Por isso que eu acho Tem que... algo muito interessante nesse governo último, que eles criaram o banco de projetos. Isso. Então, além de tudo, mesmo que você tivesse num segmento da sociedade civil, só quem tinha acesso a coordenar aquele projeto dentro do governo era alguém da instituição parceira, que tinha que ser uma instituição do governo, ou seja, uma universidade federal, entendeu? Ele fazia a ponte de você ter que ter esse Então, braço. não havia nenhum tipo de privacidade ou de autonomia. E mais uma, o governo fazia de tudo para chegar ao final do ano e você não está com todas as exigências prontas, porque aí você perdia 30% do dinheiro e voltava para o governo federal. Aí você tinha que elaborar o projeto com 70%, fazia a mágica. Isso é um problema que, por exemplo, é bem diferente na cultura. E eu acho que essa troca, de repente, dos entendimentos do porquê que é permitido você ter um projeto 100% bancado e que uma prestação de contas é bem mais tranquila, porque em relatório, às vezes, ela nem é financeira, é permitido dentro da cultura, mas não é permitido em outras áreas. O porquê que tem esse facilitador? Então, mas daí, ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação de que, isso eu estou falando de editais de fundo, que eles vêm e te dão dinheiro. Agora, quando você vai para editais onde eu tenho que buscar patrocínio, a cultura sempre se ferra, porque eu não tenho indicadores. Se eu vou chegar numa empresa de marketing, eu não tenho como mostrar que o meu projeto é bem sucedido. Vocês têm, porque isso é uma obrigação cultural que vocês têm que mostrar indicadores em cada projeto que vocês fazem. Então, isso para nós é um aprendizado. É muito importante hoje eu estar coletando números em algum sentido. Porque eu tenho que ter esse entendimento, eu tenho que saber reclamar aonde que está faltando incentivo ou não, mas eu tenho que entender qual é o estado. Que é uma base que vocês têm, mas ainda vocês não conseguem trazer que esse dinheiro chegue realmente na ponta que precisa, porque esses tipos de necessidade de ter um braço dentro da academia ou um braço dentro do Estado é o que implica. Porque houve uma criminalização das organizações com o tempo, no final da década de 90, que foi absurdo, por facilitarem esse repasse. Aí, agora, estão tentando fazer o inverso. Mas é por quê? Porque eles não criam leis novas para uma realidade nova. E eu acho que o marco veio tentando solucionar um pouco isso. Mas, claro, eu também concordo que tem que melhorar muita coisa. Mas, de novo, então, eu acho que nós, enquanto sociedade civil, nosso papel é sentar e botar a cabeça para funcionar e realmente apontar aonde que estão os erros, apontar por que é tão difícil o CGU entender que o repasse tem que ser feito de outra maneira, por que a pessoa lá que vai olhar minha prestação de contas, se eu não vai exatamente naquele formulário, daquele tipo de fórmula, ela não vai entender se eu estou propondo uma coisa mais rápida e mais... Não, gente. Então, vamos ver onde é o problema. Eu acho que falta, por isso que eu estou comentando, falta a gente quebrar alguns tabus. Se eu estou hackeando o projeto, estou hackeando o edital, eu vou falar a respeito. Porque eu não estou fazendo nada errado, eu não estou fazendo mau uso do dinheiro público. Né? Para chegar aos indicadores, vocês tiveram facilidade de acesso à informação nos órgãos estatais? É que como a gente estava trabalhando direto com os grupos... Toda a informação veio dos grupos. Dos grupos. Então, nenhuma estatística, indicador, tiveram de pesquisar e solicitar acesso à informação. Não, porque daí eles tinham começado a liberar alguns dados, que estavam fazendo aquele mapa da cultura no Estado e blá, 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 com todas aquelas histórias.
E aí a gente tentou fazer esse cruzamento, né, do que estava disponível em algum sentido, não de que eu tinha que investigar aquilo, porque era realmente um entendimento. Se eu sou um grupo lá de São Borja, que tem um trabalho assim, assim, assado, e quero circular e procurar grupos do mesmo formato, o que eu tenho na minha mão para entender o cenário cultural no Rio Grande do Sul? Foi a partir disso. Então, não era em fazer um entendimento, se eu for atrás de uma coisa muito mais específica, não, porque o grupo não vai fazer isso. Ele não vai usar a lei de acesso à informação para ir atrás de alguma coisa. Ele vai pegar o que está ali e ver qual é a rede que ele pode trabalhar naquele momento. Então, era isso que a gente queria mostrar para o Estado, que as iniciativas deles ainda eram muito pequenas em relação do que é realmente um trabalho de rede e como é que as pessoas se veem. Porque quem está lá em São Borja, que eu fiquei encantada, eu não conhecia, cheguei lá, eu tinha o preconceito totalmente errado de que eu ia chegar lá e ia ter uma cultura muito mais apagada ou tradicional. Não, cheguei numa cidade que, devido à academia, por ter cursos hoje de produção cultural, de várias outras coisas, é efervescente o cenário cultural de lá. E aí você pega cenários como Caxias do Sul, que tem dinheiro, é uma cidade rica, que poderia ter um investimento muito maior. Me desculpe, mas você pega uma cena cultural bem triste. Tem. Posso até contribuir, porque há uns 4 anos atrás eu coordenava um cineclube e eu apresentei um projeto no meu nome de LIC, já tinha até o patrocinador, e era um projeto que faria, porque tem a produção audiovisual, né? Lá em Caxias é bem forte a produção audiovisual, curtas-metragens. Só que eles fazem os filmes, né? A produção, exibem na estreia e depois ninguém mais vê. Não circula, né? Não circula. E aí eu tenho muito essa questão de circular, ainda mais coordenando o cineclube, né? Eu cheguei e me apresentei para o pessoal que fazia as produções e vamos fazer um projeto, a gente vai circular nas escolas, né? Nos bairros, nos centros comunitários, tinha previsão de exibição de filmes ao ar livre e sempre com debate, com diálogo, ou seja do produtor, ou seja de alguém que tivesse feito parte da produção do filme, do audiovisual. A gente apresentou primeiramente o projeto, ele não passou, a gente pôde recorrer. Para recorrer, a gente veio aqui em Porto Alegre buscar a parceria, não seria bem a parceria, o apoio do Instituto Estadual de Cinema, que redigiu uma carta dizendo que aquele projeto era de fundamental importância para o Brasil e que ele estava sendo executado, que estava sendo apresentado em Caxias do Sul para fazer justamente essa circulação. Nós tínhamos tinha pedagogo, tudo, né? E daí a gente apresentou de novo, entrei com recurso e tal, e daí me chamaram lá para conversar na secretaria. Na verdade, eles não queriam aquele projeto que a gente apresentou. Ela queria que eu apresentasse o projeto da secretaria e que aquele projeto que a gente apresentou a gente engavetasse. Aí eu falei para ela que eu não sou funcionário, que eu até era funcionário, mas não da secretaria, né, no caso. Que eu acho que o projeto deles era o município que tinha que apresentar e a nossa demanda era diferente. No final das contas, a gente não teve projeto aprovado. Então isso vem a justificar vem a exemplificar o que tu acabaste de dizer, né? Na verdade, lá em Caxias do Sul... na verdade, é isso aí, tinha que ter hackeado, né? Mas isso é triste. De hackeamento. Sabe, a gente tinha... A gente começou as viagens em Passo Fundo. E aí uma coisa que a gente estipulou é que conforme as coisas iam andando, as oficinas iam se alterando. Porque a gente chegou em Passo Fundo, a primeira coisa que nos disseram é isso. Então você podia dar uma oficina de ensinando como é que a gente vai hackear. E isso é muito interessante, porque é uma necessidade e, ao mesmo tempo, é uma tristeza ter que pensar que a gente tem que recorrer a isso para fazer um projeto cultural dessa relevância, entendeu? Então, assim, uma coisa que se mostrou uma cidade que tem um dinheiro circulando, que teria uma maneira de como devolver isso, mas que está focada na questão de projetos de LIC, onde quem está determinando são as empresas ou quem tem essa visão. É isso, por isso que é audiovisual, porque quando você tem um projeto de artes visuais e um de cinema, vão dar dinheiro para cinema. Então, assim,
porque o pensamento dentro da secretaria não é essa democratização da forma de como é distribuído esse dinheiro. E aí você vai para Passo Fundo, que não tem, que mal estava lá com o Conselho de Cultura, sabe, tentando, eu fui lá, era o primeiro fundo deles de R$80 mil, o Conselho tentando fazer um edital para distribuir R$10 mil para 8 grupos, era isso. Só que, por falta de experiência, o que eles fazem? Eles tentam dar isso em todas as áreas, tipo, era um projeto de 10 mil para todas as áreas. Como é que você faz audiovisual com 10 mil? Não, como é que você faz um projeto de audiovisual com 10 mil? Artes visuais eu até faço, mas, entendeu? Então, porque não tem experiência, porque era a primeira vez, era uma coisa muito, recebemos esse dinheiro, urgentemente a gente tem que fazer alguma coisa, e não tinha a participação popular no sentido de que vamos abrir isso e discutir isso realmente. O ano passado, 2014. Em matéria de fundo. Estava sendo criado o fundo, porque veio do Sistema Nacional de Cultura, que os estados teve que fazer seus sistemas, e Passo Fundo estava criando seu conselho e fazendo seu primeiro fundo, que eles tinham recebido R$80 mil. Então, é porque todo esse processo do que a gente está discutindo é muito novo. Né? E isso se deve hoje ao Sistema Nacional de Cultura, que estão obrigando as cidades a se agilizarem de alguma forma para ter esse repasse federal. Quem é que acabou sendo beneficiado, né? Porque eu, particularmente, não sei de ninguém também. Por isso que eu perguntei, quando que aconteceu isso? Porque eu não sei também. E eu confesso que a coisa mais estranha para mim, porque daí eu participei da reunião do conselho, foi ver que as pessoas do conselho são as pessoas dos maiores grupos das áreas. E que mesmo elas estando lá, formatando seus projetos, elas também já estavam pensando nos projetos que elas iam submeter. E aí, acho que tem algo errado nesse processo. Entendeu? Porque eles também hackeiam. Não somos nós que somos inovadores no hackeamento de processos, gente. O Estado sabe fazer isso muito bem e as pessoas envolvidas sabem fazer isso muito bem. A única diferença é que eu acho que a gente tem que fazer com que o resultado disso seja algo que instrua as pessoas lá para se mudar o sistema e não simplesmente hackear e deixar isso morrer. É só o meu posicionamento hoje. Eu tento devolver isso de alguma forma para mostrar esse processo está errado e aconteceu isso, isso e isso. O próprio Estado. Certamente. Foi para uma outra rádio local, lá a gente teve uma participação. Mas como a gente ficava uma semana, então eram oficinas assim, 3, 4 dias. Não, o Guto não, ele foi entrevistado. Foi um outro Gustavo que está se formando, acho, em jornalismo, que nos ajudou bastante. Mas eram oficinas então à noite, na universidade, e aí no sábado que a gente voltou para dentro da cidade mesmo, numa praça, e conseguiu trabalhar outros temas. Mas é muito interessante, uma certeza que a gente teve no projeto é o quanto, às vezes, um cineclube é mais efetivo do que uma oficina mesmo, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente não abandona. E aí a questão do que a gente perceba também é infraestrutura, que eu acho que isso vale para todas as discussões, né, em todas as áreas. O domínio, você ter uma autonomia de infraestrutura, te dá muito fôlego para fazer várias coisas. E é isso que a gente buscou como projeto, outro hackeamento. A gente comprou equipamentos para fazer ocupações em espaços públicos e ser autônomo. Então, desde gerador, caixa de som, tenda, sabe? A gente fez tudo para poder ser autônomo. Se eu não tenho um espaço físico, eu vou fazer ocupação de espaços públicos e vou falar sobre os temas que eu quero. Entendeu? Então, quanto a espaço para Passo Fundo, eu consigo articular bem. A ideia da Janaína, e também que vai ter também do Matirraca, exatamente é tentar, o Partido Pirata precisa atuar mais. E
como é que vai atuar? Vai atuar na área que ele tem mais aproximação, que são as casas digitais, são os espaços hackers, espaços de cultura digital, de cultura livre e também essas ocupações públicas em locais e chamando a comunidade, né? Também o meio acadêmico, enfim. Então, a ideia é essa, que o partido precisa se movimentar mais, sair da internet, ir para a rua realmente. E aí a internet vai funcionar também para essa rua funcionar. Mas isso que eles fizeram do Observatório 2.cc é excelente. É excelente. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. A ponte que eles devem ter tido uma dificuldade, a gente pode ter uma facilidade por ser um movimento partidário. De repente isso pode facilitar essas pontes, né? Um pouco mais. Né? Basta ter um filiado numa determinada cidade, ele começa a fazer a ponte na cidade. Enfim, né? Porque os partidos eles tendem a abrir o leque nas cidades do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, falando aqui especificamente na região sul. Então, essa é a ideia, né? A ideia é o Partido Pirata começar a ter atuação, como tu mesmo comentou. Vou criar lá. Pode usar o nome Partido Pirata, Movimento Pirata, e é legal criar essa identidade e fazer esses projetos. Eu queria só anunciar que a gestão também vai ter. Nós temos espaço lá e estamos organizando. Isso é muito bom. E eu queria só acrescentar uma informação que foi da realidade que a gente percebeu lá em Caxias do Sul. Caxias do Sul tem um dos maiores fundos para culturas do país. O sul do país só perde para Porto Alegre. E talvez agora Florianópolis esteja investindo bastante. E tem a LIC também. São todos, mas todos têm tetos, né? De busca. O Fundo para a Cultura eu já nem busco mais, porque o Fundo para a Cultura eu acho que, como eu tenho facilidade de buscar no empresário, eu sempre tive isso, eu sempre hackeei o dinheiro do empresário para trazer para os eventos que eu produzia no nível cultural e social, eu deixava o Fundo para a Cultura já para ter o dinheirinho certo, enquanto que ali tu tem que buscar, né? Só que daí a gente fez uma leitura lá na cidade, que é isso que eu gostaria até de colocar aqui no diálogo. A prefeitura lança o edital de LIC, aí, por exemplo, Caxias do Sul tem a Festa da Uva, vai acontecer esse ano, é LIC. Aí nós temos, vamos supor, não sei os valores exatos, vamos supor 2 milhões de reais lá para a LIC. 1,5 milhão já vai para a Festa da Uva. Mais 500 mil vai para a UX, que a UX é administrada, tem a administração da prefeitura, e tem uma ligação. E daí quando tu vê, sobra muito pouco para quem não tem, para quem não está no estado. Então aquele problema que eu falei antes ali se repetiu de novo. Não, mas isso é nacional, né? Quando a gente fala de Rouanet é a mesma coisa. Então é um problema da cultura hoje em geral, porque essa forma de entendimento de distribuição é muito claro que você, tendo um suporte, né, uma produtora ou algo grande, você consegue fazer projetos maiores, que circulam mais e que destinam uma verba gigantesca para comunicação, que vai para mídias oficiais, que vai isso aqui. Então, uma cadeia de gente se alimentando, que é absurdo. Então, assim, por exemplo, a minha bandeira sempre dentro aqui da Secretaria de Cultura do Estado era a questão de, dentro do orçamento, se você tem uma destinação de 20%, né, de 15% a 20% para ser gasto em comunicação, então você vai fazer uma outra parte de que dentro dessa verba tem que ser 20%, 30%, daí vamos discutir, com mídias independentes. Vai produzir tecnologia? Tecnologia tem que ser livre. Você tem que disponibilizar o código, está sendo pago com dinheiro público. Eu tenho que ter o direito de achar o teu projeto bacana, você ter lá uma plataforma para qualquer coisa que eu acho legal, poder usar isso, customizar e aplicar meu projeto e salvar dinheiro na próxima edição de qualquer outra coisa. Então, era isso sempre que eu brigava muito nas reuniões aqui, para poder garantir esse tipo de circulação e o bom uso do dinheiro público de alguma forma. Então, como mudar isso? Eu acho, aí eu mudei minha estratégia. Comecei a conversar com outros produtores, comecei a conversar com os artistas e com os grupos para a gente pôr isso no projeto. Porque se eu tiver lá 10, 20% dos projetos inscritos com essas propostas, a secretaria vai começar a perceber que tem uma mudança de comportamento.
E aí ela vai começar a ver a minha discussão quando eu estou lá no conselho, né, que tem as reuniões e tudo que as pessoas esquecem de participar, vou lá e falo, não, software livre, disponibilização do código, mídia independente, ela vai falar, verdade, eu já li isso lá. E aí começa a adotar. Então, é várias frentes, gente. É várias frentes. Antes de uma lei norma ser alterada, ela precisa ser hackeada. Hackeada para tornar uma lei, uma norma. Na verdade, sempre existiu isso. Só que agora, o que se chama de hackeamento, na verdade, é pela velocidade que tu faz isso e a maneira mais direta que tu faz mesmo. Mas sempre, como é que vai mudar, né, uma lei de cultura, uma norma para um processo, se tu não mostrar, olha só, esse caminho é muito antigo, esse caminho não é mais assim. As pessoas estão fazendo assim, então não adianta tu dizer, não, façam assim, se todo mundo faz de outro jeito. E essa é a questão de hackear. Eu só queria fazer uma pergunta. Nesse processo, identificando essa realidade, não surgiu nenhum novo debate para mudança na lei Rouanet, acabar com a lei Rouanet, criar uma outra, porque logo que ela surgiu, já tinha sido, a sociedade foi contra essa lei. Por quê? Porque ela beneficiaria isso que tu mesmo disse, grandes grupos de mídia. Então, por exemplo, quem começou a surgir a partir dali, isso é muito bom colocado num filme chamado O Príncipe, do Hugo Giorgetti, com um amigo meu de protagonista, que é o Eduardo Lanari. Começou a surgir o marketing empresarial. Então, a Xuxa criou a fundação dela, todo mundo criou a fundação e tem até hoje. Então, a maioria dessa verba vai para isso. O que não vai para isso, no último governo, que não provocou debate e nem a mudança na Lei Rouanet, se beneficiou dela, inclusive, né? Começou a tirar fatias disso através desses editais que são hackeados. Então, essa discussão, concordo contigo, mas ela é menor. Nós temos que avançar. Sim, a discussão tem que ser maior e ter uma visão mais ampla, que tem que acabar com a Rouanet, tem que se criar uma outra forma de distribuição de verba cultural no país. E não é que nem esses programas social, né, Bolsa Cultura. Bolsa Cultura. Aí você vai lá ver sempre os mesmos filmes que já receberam aquela monstra verba. Agora, depois de 20 anos, sei lá, está sendo o Chateau, que foi o único filme que foi examinado, que houve 100 milhões e não sei o quê. Não, nem gastou tanto. Então, ninguém foi preso, e, enfim, está aí o Guilherme Fontes bem feliz da vida. Então, eu acho que a discussão maior que nós aqui temos que levar não é só conseguir essa pequena fatiazinha para o software livre, para isso. Não, é discutir a questão geral, que tem que mudar a lei. E democratizar a distribuição de verbas, senão não existe democracia na cultura. Sim, mas aí eu retorno de novo. São várias atuações ao mesmo tempo. Como a gente vai ter fôlego para fazer isso, não sei. Mas a gente tem que estar dentro da política discutindo isso e com embasamento político do processo. Então, para isso, a gente precisa de transparência. Então, são várias bandeiras. Eu tenho que ter transparência dos projetos que estão sendo submetidos, do que a CNIC está votando, para eu poder ir lá e contestar. Então, é uma política muito maior. Por isso que eu falo, eu sou bem esquizofrênica nesse sentido, porque eu tenho 500 mil bandeiras ao mesmo tempo, porque eu não consigo desligar uma coisa da outra. Eu não consigo não falar de dados abertos, entendeu? Se eu preciso de transparência. Entendeu? Então, eu tenho que saber que nós temos uma lei, um anteprojeto de lei de dados abertos, e esse momento eu tenho que estar brigando lá politicamente, porque na hora que passar, eu não vou conseguir mais mudar aquela porcaria. Sabe? Então, e isso afeta a cultura, afeta a saúde, afeta tudo. Então, eu tenho que brigar pela Rouanet? Tenho. Eu tenho que brigar por várias coisas, só que também aí entra um outro cenário. Eu vou querer levar para um congresso do jeito que está hoje, a revisão de uma lei como a Rouanet ou uma lei de direitos autorais? Eu não quero. Porque vai sair uma merda muito maior. Entendeu? Então, é problemático, só que a gente tem que discutir. Então, a gente tem que estar lá, vai ter uma emergência domingo. Por favor, eu vou estar viajando, mas eu peço encarecidamente que vocês estejam lá, participem e discutam.
porque a questão do direito autoral vai estar sendo discutido lá. Vai ser no Rio de Janeiro, agora em dezembro. Pelo fora do eixo. O problema está muito em cima para a gente. Tá tendo caravana, gente, por R$270. Nós temos uma briga contra o ECAD, conseguimos processar o ECAD por formação. Pessoal, só um minutinho, por favor. Eu não queria ser o cara chato. Nós estamos no tempo. A questão do tempo. É 1h30, a gente vai. Depois do almoço, a gente já vai ter aqui uma mesa de movimentos sociais, bastante gente. Então, queria pedir para ti, para você fazer mais a finalização, né? Que, assim, a gente teria coisas para discutir infinitamente, mas uma coisa que fica é que, assim, enquanto a gente está dentro de movimentos como os nossos, tanto o Partido Pirata quanto a Casa da Cultura Digital, é nosso compromisso, eu acho, de tentar levar essas mesmas coisas que a gente discute nos grupos para as outras instâncias da vida. Eu acho que é isso que nos diferencia do restante dos humanos que estão por aí, entendeu? Então, eu acho que esse é um princípio que eu tento levar. Então, eu faço vários caminhos, né? Eu trago as preocupações de um lado para cá, eu levo para lá e tento influenciar também o inverso. Eu tento pegar, hoje trabalho com músicos, tentar convencê-los das questões das licenças livres. Se a gente está falando de internet, está falando de tudo isso, a base é o compartilhamento, não tem mais sentido você fazer música no modelo tradicional de tentar vender seu disco e coisas assim. E hoje é uma galera muito nova que está aí. Eu estou trabalhando com o pessoal do Apanhador Só, então eu trouxe toda a metodologia do Observatório CC já para essa turnê. A gente está fazendo 22 cidades no modelo de chamada pública, para tocar na casa das pessoas. E está funcionando. O Apanhador Só. A gente fez um financiamento coletivo, que é uma outra coisa também. Vamos discutir mecanismos de financiamento coletivo. Uma catarse. Catarse, a gente fez catarse, pediu 77 mil, arrecadamos 105. Então, pessoas querendo investir num outro modelo também tem. A gente só tem que acessá-las e tem que vir com propostas que sejam. Só que, claro, a gente está aí para fazer um trabalho sério, porque tudo isso é questão de confiança de indivíduo, você tem que pôr a tua cara, você tem que ser... De novo, vamos voltar lá no início. Nós somos grupos, mas somos indivíduos por trás dos grupos. Eu não tenho uma instituição me protegendo. Então, é isso que é a base. E eu acho que, como você falou, vamos nos apoiar, sabe? Se eu tenho dificuldade de realizar e formatar e ter uma circulação maior em eventos, mas com vocês, com o Martin Hackers, com outros grupos, a gente consegue fazer uma movimentação maior. Então falta, acho que isso também da gente se conversar mais. E ter coisas como essa, eu acho legal. É isso, gente.